O Edu Panzi, o segundo tempo não precisava ser tão sofrido assim, mas o importante é que o Galo ganhou. Galo ganhou, Edu Panzi! E foi uma vitória merecida do Atlético essa noite aqui na Arena MRV, principalmente pelo primeiro tempo. De novo, a exemplo do que aconteceu em Chapecó, um Galo muito superior na primeira etapa, intenso, concentração, nível altíssimo, compacto, o adversário praticamente não finalizou, e um Atlético muito vertical, né? Com poucos toques para chegar à área adversária. Venceu o primeiro tempo por 1-0 e poderia ter vencido por 2 ou 3. Sem nenhum exagero, não fosse o goleiro Santos do Atlético Paranaense. E outra vez, a exemplo do que aconteceu em Chapecó, um segundo tempo abaixo do primeiro. Com mais dificuldade, vendo o adversário crescer na partida, o Furacão fez 3 alterações já de cara no intervalo e voltou mais saudável fisicamente. E o Atlético, com muita dificuldade de ficar com a bola, passou a sofrer muito. Assim que o Barba fez a leitura e as alterações na segunda etapa, o Galo chegou ao segundo gol, contando um pouquinho de sorte também do Scarpa, fez o 2-0. E aí, Thiago, se não vinha sofrendo muito no jogo, porque o Atlético Paranaense praticamente não criava grandes chances, a maldita bola parada de novo, né? Que o Galo não sofria há tanto tempo, hoje voltou a sofrer no escanteio, a bola parada e o Furacão diminuiu. Mas o Atlético, o Galo, levou até o final, vence o jogo, segunda vitória seguida, de novo entregou desempenho e resultado, 3 jogos em casa, 3 vitórias, melhora no desempenho. Eu sempre falo, Thiago, para você cravar que o time está evoluindo, você precisa de 3 a 5 jogos em sequência. O Atlético já teve São Paulo vitória, Fluminense perdeu, mas foi melhor, Chapecoense venceu e hoje Atlético Paranaense venceu de novo. Tá melhorando. Tá evoluindo o Atlético do Barba. Edu Panzi, gol do Galo, um primeiro tempo muito tranquilo, com o Atlético com domínio absoluto do jogo e parecia... Eu até achei que iria fazer o segundo, né? Eu brinquei, vamos matar logo no primeiro tempo para não ter sofrimento no segundo. Teve um sofrimentozinho no final, mas o primeiro tempo foi 10/10 do Galo. Aliás, não foi 10 porque não fez o segundo gol, até teve chance, mas não foi competente ali, Edu. É, a grande notícia, né? Aliás, são grandes notícias porque não foi só no jogo contra o Atlético Paranaense que o Galo foi bem, contra a Chapecoense fez um grande primeiro tempo, contra o Fluminense no Maracanã o Atlético jogou bem, contra o São Paulo aqui na Arena MRV o Galo fez um jogo muito bom também, muito consistente, venceu o Inter, assistindo o Inter ser muito superior na partida, é verdade. Mas, Thiago, por que eu falo que a notícia é boa? Porque o Atlético era um arremedo de time, né? O Atlético sofria contra qualquer tipo de adversário. Desde um Palmeiras, um Cruzeiro, a um Remo, a um Pouso Alegre, a um Atlético. E isso me parece que tá ficando para trás, cara. Porque há uma sequência de bons desempenhos do Atlético. Mas para mim é muito natural que ele oscile ainda dentro dos jogos, porque ainda é um início de trabalho do Eduardo Domingues, do Barba. Essa parada para a data FIFA me parece ter feito muito bem ao Atlético. Alguns ajustes, principalmente no jogo com a bola, foram feitos. Depois da data FIFA, do jogo com a Chape, passando por hoje contra o Furacão, é um Galo muito mais vertical, né? Um Atlético que recupera essa bola e tenta com poucos toques chegar à área do adversário, e isso é bom, mas que ainda há problemas na execução, porque a gente ainda dá para chamar de pressa no acabamento da jogada, faz com que o Atlético ainda erre mais. Porque quando a gente falava do Atlético do Sampaoli, era um time com um jogo mais posicional, de mais toque de bola, de circulação, às vezes o toque mais pro lado, toque para trás. O Atlético do Eduardo Domingues não, recupera a bola, já busca Hulk, Coelho, Vitor Hugo ou Bernard, quem tiver pela direita, um dos laterais passando, como foi o gol hoje, né? O Hulk rouba uma bola na intermediária defensiva, já liga o Coelho já toca pro centro, já tem o Vitor Hugo, aliás, o Hulk chegando para finalizar, a bola explode no zagueiro e o Vitor Hugo no rebote faz 1-0, ou seja, poucos toques, Galo chega na área do adversário, marca seu gol. Contra a Chapecoense a mesma coisa. Só que como é início de trabalho, vai oscilar.
e tem oscilado dentro dos próprios jogos. Assim como aconteceu em Chapecó, aconteceu hoje novamente contra o Atlético Paranaense. Mas a eficácia do Atlético também está melhorando na hora da finalização. Foram 4 gols em Chapecó, hoje 2. Thiago, eu bato nessa tecla aqui. Para você chancelar que está tendo evolução, não adianta, ganhou um jogo, evoluiu. Não. Você tem que fazer 1, 2, eu falo de 3 a 5. O Atlético já fez 4. São Paulo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Fluminense. Mas o Fluminense perdeu, mas jogou bem. Foi melhor que o Fluminense. Então já são 4 jogos com bons desempenhos, 3 vitórias que me fazem ter a certeza de que há evolução. Melhorou? Voltou o Atlético? Vai brigar por título? Não, nada disso. Há evolução. Está longe de estar pronto. Ainda vai oscilar, vai errar bastante. Mas a grande notícia é que está evoluindo. Com desempenho e que bom, com resultado. 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Ô Cláudio Rezende, muita gente aqui no YouTube perguntando, Cláudio, pelo Lianco. Como o torcedor do Galo gosta do Lianco. Não apareceu hoje, só mesmo a cautela, um pouco mais de cuidado. Tem algum outro tipo de problema? Ele veio de uma lesão muito séria, voltou, foi importante no meio de semana, mas hoje não apareceu, Cláudio. Mas é nesse sentido aí mesmo, viu, Thiago? Porque o Lianco ficou muito tempo fora, né? Não jogava desde outubro, fez 90 minutos contra a Chapecoense, e aí o Barba hoje segurou o Lianco, ele estava no banco, tinha condições de jogar, mas até para um controle de carga, isso hoje em dia é levado em conta muitas vezes, então isso realmente vai acontecer. Eu creio que agora ele volta a jogar, ou no meio de semana, ou no máximo no jogo contra o Santos. O Lianco, 100% titular desse time do Galo, não tem dúvida nenhuma, né, Thiago? Não, só um detalhe, Thiago, que eu tava fazendo um levantamento aqui, porque fazia tempo que o Galo não vencia 2 seguidas, né? Mesmo no Campeonato Mineiro, esse ano o Galo teve dificuldade. Foi a pergunta não conseguiu vencer. A última vez que o Galo venceu 2 seguidas foi em novembro do ano passado, viu, Thiago? Quando ganhou do Bahia aqui e do Sport Recife na Ilha do Retiro. Então fazia tempo que o Galo não embalava 2 vitórias seguidas, Thiago Reis. Hoje embalou, depois de vencer a Chape, venceu hoje o Furacão também. E foi exatamente a pergunta que eu te fiz ao final do jogo, Cláudio, porque eu sabia que tinha muito tempo. Eu não lembrava. Novembro. Que coisa, hein? Agora, já pode começar a fazer a conta para 3 vitórias seguidas, porque vai sair o próximo compromisso do Galo depois da Sul-Americana, né? Galo rumo à Venezuela, imagino com um time alternativo pro fim de semana, está de volta ao Brasileirão, hein, Cláudio? E o próximo desafio no Brasileirão é sábado, 8 da noite, contra o Santos, na Vila Belmiro. Santos que tomou virada hoje, né, Thiago? Você estava acompanhando o jogo lá no Maracanã, então o reencontro do Galo com o Cuca, o Santos que deve ter o Neymar, né? Fim de semana que vem, na Vila, deve jogar, né, Thiago? Não acho que não tem desculpa pro Neymar não jogar no sábado, né? Na Vila. Você já sabe o dia do aniversário da irmã dele? Aí, 7k.bet.br na responsa para maiores de 18 anos. Edu Panzi, o melhor em campo, Edu! Para não deixar passar em branco o bom jogo de Natanael e Juan, jogaram bem, mas o meu voto vai para o melhor jogador de linha do Atlético em 2026, de novo, Vitor Hugo. Grande partida. O Issa Elias, querido Issa Moisés, já mandou, tem que ser o Vitor Hugo, hein? Pronto. O Edu Panzi já bateu o martelo. O Cláudio Rezende, pro Edu, foi o Vitor Hugo. E pra você, Rezendão? Não vou discordar do nosso comentarista. Vitor Hugo, camisa 30, o que fez o gol. Jogou muita bola. Pedro Abílio, seu voto? Já tô aqui no povo pra ouvir a torcida, viu, Thiago? Vitor Hugo. O Caixa, seu voto? Vitor Hugo. Mário, vamos falar dessa vitória do Galo. Vitor Hugo, que, olha, teve uma jogada no meio de campo que eu perguntei ao Edu Panzi, é o Vitor Hugo? Cara, ele pegou uma bola, Mário, do outro lado do campo, veio atravessando, ele já tava morto. Agora no segundo tempo, ele já tava bem pregado, bem cansado. Eu imagino até que ele deve ser um dos poupados para a Sul-Americana, mas ele atravessou o campo todo, como distribui, como tem visão de jogo, e o Galo ganhou, Caixa! Seguramente, e eu imagino que para a maioria dos torcedores do Atlético, esse Vitor Hugo foi a última
grande contratação do Atlético, ou pelo menos a mais feliz contratação do Atlético, não estou dizendo que outras não foram, e elegemos ele hoje o melhor em campo. O Galo começa bem o jogo, faz o gol cedo, e depois o Atlético Paranaense parece que começa a entender um pouco mais, pelo menos não toma mais gols, e vem para o segundo tempo. A tendência de quem está perdendo é mexer, vir para cima, e isso aconteceu. O jogo chegou a ficar perigoso para o Atlético quando estava 1-0, o Barba viu, mexe no time, o Domingues, e o Atlético consegue chegar ao seu segundo gol, né? Um golaço do Scarpa, que foi o último a entrar, veio do banco para fazer um gol importante, e dá naquele momento a tranquilidade para o Atlético. Volta o Atlético Paranaense a atacar, o Hulk já não estava no campo, ele tira sempre aquela bola de cabeça de escanteio, e acabou que de novo na bola alta o Atlético toma o 1-2. Mas o Galo vem fazendo em casa, e aí está o mais importante do meu comentário, do meu pensamento, o que não tinha feito nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, que é não ganhar em casa, diante de times que vinham da Série B, de times da Série A, de times aí campeões do mundo, e isso agora está acontecendo. O Atlético ganha hoje do Atlético Paranaense, tem um time sim de razoável para bom, já tinha ganhado o Internacional, já tinha ganhado o São Paulo, ganhou fora. Eu acho que o caminho é bom e coisa boa vem aí pela frente, pelo menos um campeonato tranquilo para o Atlético. Obviamente ainda há muito que crescer, né? Há muito que evoluir, mas eu acho que o caminho é bom, o técnico está indo muito bem e os jogadores estão melhorando. O Renier é um exemplo disso. Hoje o Juan também foi bom, merece o nosso elogio, e eu espero que o Galo vença mais, porque é muito bom narrar o Galão ganhando, viu, Tiagão? A semana fica melhor, não fica, Mário? Já tava um colosso, né? Agora melhorou mais ainda, né? E o Galo pegando o elevador, viu, Pedro Apilho? O Atlético 8º colocado, chegando aos 14 pontos, pra se ter uma ideia, hein? O Galo tá ali a 3 pontinhos do Flamengo, que nesse momento é o 5º colocado, com 17 pontos. O 2-1 é do Panzi. O Atlético faz o 2-0 com o Scarpa, que aliás praticamente dos primeiros toques na bola, o Scarpa fazendo o 2-0. E você disse durante o jogo, e aqui eu acho que alguns torcedores entenderão, talvez outros nem tanto, mas você já cobrava uma saída do Hulk. No segundo tempo, especialmente, muita jogada de ataque parando nos pés dele, né? E o Hulk fez um ótimo primeiro tempo, muito bom. Ele que inicia a jogada do primeiro gol, ele rouba uma bola na intermediária defensiva. O Hulk, saudável fisicamente, ele entrega muito. E hoje o primeiro tempo dele, ele entregou bastante, fez ótimas jogadas, driblando, indo pra cima, iniciando a construção do primeiro gol, marcando. Mas à medida que o jogo vai passando, ele vai se desgastando física e mentalmente, né? Porque reclama demais. Aí o rendimento passa a cair. E no segundo tempo, todo o ataque do Atlético estava morrendo nos pés do Hulk. E o Barba, ele gosta, ele confia muito no Hulk, pelo menos a impressão que me passa. O Hulk é um titular absoluto e geralmente é o último a ser substituído, como hoje foi o último a ser substituído. Aí eu vi um torcedor cornetando o Cassierra. Cassierra tem uma média de 30 minutos por jogo no Campeonato Brasileiro, né? Começou apenas 2 jogos. É difícil você cobrar rendimento de um cara que geralmente termina os jogos jogando 15 minutos, 20 minutos, às vezes joga um tempo inteiro, ou então joga 5 minutos. Não é simples cobrar do Cassierra dessa maneira. Não tem uma sequência de jogos como titular, porque o titular da posição é o Hulk. Mas o segundo tempo do Hulk hoje, diferentemente do primeiro, foi ruim. E eu acho que o Barba demorou um pouquinho a mais para tirá-lo do jogo. Nada que tenha atrapalhado demais, mas uma observação feita. Primeiro tempo muito bom do Hulk, segundo tempo muito abaixo. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo do canal pós-jogo para vocês. Já agradecendo a todos pela companhia aí. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá bom? Deixa aí sua opinião em relação a tudo que eles disseram aí. Quem foi o melhor em campo? Já deixa no comentário aí, tá? E alguém aí matou a planta? Deixa aí no comentário o que vocês acham. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é 100% do Galo. Notícia todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Os melhores cortes, sempre direto ao ponto, sem enrolação. Então, já deixa o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal continuar crescendo. E não esquece de ativar o sininho de notificação, muito importante, tá? Pra vocês não ficar de fora de nada que sai aqui do canal, tá bom? Sempre será avisado toda vez que sair algo novo.
E eu peço aquela moral para quem tiver um tempinho aí, tá? Pra estar tirando um tempinho pra estar compartilhando o vídeo com os amigos, para dar aquela força pro canal, o crescimento continuar sempre a todo vapor, tá? Muito obrigado a todos e muito obrigado pela preferência que vocês dão ao canal aí, tá bom? Fica à vontade, que esse canal aqui foi feito para vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos. Esse canal aqui é de vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Massá. 2-1 em cima deles. Não tem jeito.